Olá, eu sou Arnaldo C. Santos, professor, terapeuta, hipnoterapeuta e parapsicólogo clínico do Sistema Grisa. O meu objetivo principal, hoje, eu já falei em outros vídeos, é utilizar todo o conhecimento que eu adquiri e continuo adquirindo através de cursos e estudos para ajudar as pessoas a se harmonizarem, libertarem-se de traumas, medos, conflitos, ansiedade, depressão, enfim, tudo que faz com que tenham uma vida limitada, desarmonizada e não tão feliz quanto merecem, quanto você merece. Nesse vídeo eu vou abordar algumas considerações sobre o medo, a fobia e o pânico, que foi escolha de vocês na enquete que eu fiz. Então, o medo surge como reação automática do subconsciente para nos proteger de possíveis situações de risco. Já a fobia, podemos dizer assim, que é um medo exagerado, irracional, que se não tratados, podem atrapalhar muito a vida da pessoa, no campo profissional, social, etc. A nível subconsciente, o medo tem a função de prevenir e proteger o ser humano de situações arriscadas ou prejudiciais. Portanto, o medo pode ser um aliado trabalhando a nosso favor em diversas situações. Por exemplo, para uma pessoa que não sabe nadar, é positivo, é bom ter medo de entrar na água, no mar, na piscina. É positivo também sentir medo de um animal feroz, porque ele pode te atacar. Naturalmente, o seu subconsciente atua para te proteger dessas situações. Portanto, gente, ter medo dentro de certos limites é normal e saudável e está relacionado com a lei natural de sobrevivência do indivíduo. E geralmente são transitórios. Posso citar alguns medos que também prejudicam a harmonia e a evolução do ser humano. Por exemplo, medo de fracassar, medo de não conseguir realizar algo, medo de se relacionar com alguém, medo de perder alguém, medo de morrer, medo de ser comparado. Enfim, esses medos têm como consequência baixa autoestima, tristeza, sentimento de incapacidade, de não merecimento, angústia, entre outros. Mas é importante distinguir o medo real e o medo imaginário. A maioria dos medos são imaginários, criação da nossa mente. Eu, por exemplo, me lembro que quando eu era criança, certo dia, já anoitecendo, eu estava no início da rua que eu morava, né? Ia para casa, a uns 200 metros mais ou menos, que era uma pequena subida. E eu vi, gente, literalmente uma velha com uma trouxa na cabeça, em frente ao portão. E ela se mexia. Eu fiquei apavorado e não subi a rua de maneira alguma. Pouco depois, alguém, não me lembro quem, apareceu e me acompanhou. Foi então que eu vi que era a projeção da sombra de uma árvore através da lâmpada de um poste que existia. Para mim era real, mas era um medo imaginário. Se você sai de casa com medo de ser assaltado, por exemplo, é um medo imaginário, pois pode não acontecer. Bem diferente se você estiver sendo assaltado de verdade. Entende a diferença entre medo real e medo imaginário? E falando um pouco mais sobre fobia, como já mencionei, é um medo exagerado, desproporcional, que leva o indivíduo a evitar diversas situações que ele, mesmo desejando realizar, não consegue. Ou seja, a pessoa não leva uma vida normal. Por exemplo, a fobia social leva o indivíduo a evitar situações que possa ser julgado ou avaliado, como falar em público, defender um trabalho de faculdade, um TCC. A agorafobia é um medo desproporcional que leva a pessoa a evitar transporte público, permanecer em locais fechados ou abertos, sair de casa sozinho, enfim, por temer que algo ruim aconteça e que pode não acontecer. A título de curiosidade, vou citar algumas fobias. Aracnofobia é o medo de aranha. Hidrofobia, medo de água. Abilutofobia, medo de tomar banho.
Acrofobia, medo de alturas. Bacteriofobia, medo de bactérias. Dentofobias, medo de dentistas. Insectofobia, medo de insetos. Olha esse, venustrafobia, medo de mulheres bonitas. Malaxofobia, medo de amar. Gente, tem uma infinidade de medos, fobias e de nomes estranhos, esquisitos. A fobia limita, causa frustração, ansiedade e pode até evoluir para situações de pânico, que, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, seria um surto de medo intenso que leva o indivíduo a manifestar sintomas, por exemplo, como taquicardia, tremores, sudorese, medo de morrer, calafrios ou ondas de calor, náuseas, desconforto, abdominal, por exemplo, aperto no peito, entre outros. Existem diversas técnicas e terapias para tratar o medo, a fobia, o pânico, e também pode ser necessário acompanhamento médico e psiquiátrico. Eu gosto muito de usar a hipnose com ou sem regressão, de acordo com as necessidades. Algumas técnicas de PNL, barra de Axis, que frequentemente proporcionam resultados rápidos e até surpreendentes. Mas eu atuo também em paralelo com uma anamnese profunda na busca das causas primárias através da parapsicologia clínica do sistema Grisa, que vai solidificar os resultados. Por essa linha, tudo começa na gestação, passado telepaticamente pela mãe, durante os 9 meses no parto, primeira infância. As inseguranças, medos, emoções sentidas pela mãe são transmitidas ao futuro ser, que absorve e armazena tudo subconscientemente. E é a partir daí que começamos a investigar, identificar e eliminar as origens, as causas verdadeiras, os fantasmas que não existem, são fruto de programações atrapalhadas, erradas, equivocadas do subconsciente e que em algum momento da vida, da sua vida, através de um gatilho de uma situação, se manifesta com intensidade. Assim, tudo é reprogramado definitivamente e você fica bem. Então, gente, espero que eu tenha contribuído. Se gostaram, comentem, perguntem, compartilhem. Gratidão por tudo. Continuem seguindo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Muito obrigado. Gratidão.